Vamos lá! Olá para todo mundo. Estamos aqui de novo para a gente conversar sobre processo do trabalho, que a gente começou aí a nossa série, né? Série trabalhista, semana passada. E aí a gente conversou, né, do porquê que a gente tem uma questão. Muita gente me pergunta, né? Mas você é civilista dando processo do trabalho? A gente não pode esquecer que o processo do trabalho tem como base o CPC, né? Isso é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Então, por esse motivo que a gente tem uma civilista lecionando o processo do trabalho, afinal de contas, o processo civil é a base, né? Eu vou dividir aqui com vocês, então, o material que a gente começou na aula passada, tá? Então, na aula passada, a gente já começou o material. Eu parei aqui na última coisa que a gente disse, tá? Que era a questão da natureza jurídica do processo do trabalho. Então, eu parei exatamente no último ponto aí que a gente conversou. Eu só deixei ele aqui na tela para que a gente possa justamente partir dele, tá? A natureza jurídica do direito do trabalho, a gente coloca como uma natureza jurídica de direito público. Por quê? Porque o processo do trabalho é aquilo que a gente já conversou, né? Ele é de justiça especializada, né? Então, dentro do organograma do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, ela entra em justiça especializada. Então, a gente tem lá, dentro de justiça especializada, vamos colocar aqui uma complementação ao nosso material. A Justiça do Trabalho é especializada. E ela está ao lado, né, da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, tá bom? Então, ela dentro do organograma do Poder Judiciário, o que a gente tem? Quando a gente for conversar sobre a jurisdição em si da Justiça do Trabalho, a gente vai voltar nisso. Dentro do organograma do Poder Judiciário, o que a gente tem, na verdade? A gente tem Justiça Estadual, Justiça Federal e as especializadas, Justiça do Trabalho, Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Então, ela é especializada porque ela cuida de uma matéria em específico, que é a matéria trabalhista. Então, por esse motivo que a gente fala que ela é uma justiça especial. Antigamente, lá nos anos de 1940, mais ou menos, quando a gente ainda não tinha essa divisão, quem cuidava da disciplina de direito do trabalho era a justiça estadual, era o direito civil, vamos dizer assim, né? Então, o direito civil que cuidava, a justiça estadual que cuidava das relações de trabalho. Quando surge, ali na era Vargas, mais ou menos, quando surge o Ministério do Trabalho, aí surge CLT, então aí surge a justiça especializada para cuidar das relações de trabalho. Dessa forma, a gente tira as demandas trabalhistas da justiça estadual, né? E joga essas demandas dentro da justiça especializada. Por isso que hoje em dia, qualquer situação que envolva uma relação de trabalho vai ser julgada nessa justiça especializada. Então, a gente precisa só saber aqui diferenciar algumas coisas, tá? E aí eu vou trabalhar com um exemplo que eu acho que é o exemplo mais prático da gente questionar isso, tá? Acho que é o exemplo mais prático da gente poder enxergar. Gi, você quer falar alguma coisa? Não, eu apertei o negócio aqui por engano, professora. Ah, tá bom. Desculpa. Então, beleza. Só para voltar aqui. Beleza. Voltei aqui para o tempo. Eu acho que o exemplo mais prático é da gente conseguir enxergar. Nessa época agora de Professora, eleição... Oi? desculpa. Eu não entendi um negócio da aula passada, se depois você puder voltar. Volto. Deixa eu só concluir esse exemplo, a gente volta. Tudo bem. Fechou? Só concluir aqui. Um exemplo que eu acho que é muito bacana da gente entender essa diferença da justiça estadual para especializada, ainda mais agora nessa época de eleição que a gente está chegando. Uma vez eu peguei uma situação que trabalhava no seguinte ponto.
A pessoa foi contratada por um candidato para panfletar, né? Então, a gente tem aqueles que fazem a panfletação, tem aqueles que seguram bandeiras, enfim. Esse contrato que é feito entre o candidato e essa pessoa não é uma relação de trabalho. Ele é configurado como uma prestação de serviço. E essa prestação de serviço, ela se encaixa dentro do Código Civil. Então, eu achei muito interessante essa situação. Foi logo que eu comecei a advogar. Por quê? Porque esse processo ele foi julgado pelo Juizado Especial Cível, porque era um contrato de prestação de serviço, onde a pessoa foi contratada para segurar a bandeira, terminou lá o período eleitoral que ela tinha sido contratada, não houve o pagamento de forma correta, né? Então, quem discutiu isso foi o Juizado Especial Cível, por quê? Porque era uma prestação de serviço. E aí é um liame muito pequenininho essa diferença para o trabalhista, né? Por que era uma prestação de serviço e por que não era uma relação de trabalho? Não era uma relação de trabalho, por quê? Porque primeiro não tinha registro, não tinha, né, anotação na CTPS, ela foi contratada por uma empreitada, então, assim, era um contrato onde ela ia ficar um período prestando aquele serviço, não era um contrato na qual a intenção era um vínculo empregatício, e tinha sido feita uma minuta de prestação de serviço. Então, a prestação de serviço no processo, no direito do trabalho, é diferente da prestação de serviço no direito civil. No direito civil, a gente tem lá tipificado, né, o contrato de prestação de serviço e o contrato de empreitada. E no direito do trabalho, a gente não tem isso tipificado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer essa análise do que é cível, do que é justiça estadual comum e o que é a justiça especializada, né? Então, sempre que houver uma relação de trabalho, ou seja, a gente tem a figura do empregado e do empregador, a gente tem a figura do ser, de ter ordens, de receber salário, de ter horário de entrada, horário de saída, cartão de ponto, aí é uma relação de trabalho, quem vai cuidar disso automaticamente vai ser a Justiça do Trabalho. Agora, caso contrário, quem vai cuidar disso é a Justiça Comum, tá? Quem é que tinha uma dúvida que queria tirar comigo? Valéria. Oi, Val, vamos lá. Eu não entendi aquele negócio da extrapolação na aula passada. Da extrapolação na aula passada? Eu não sei nem o nome direito. É extrapolação mesmo, tá certinho. É ultra ou da extrapolação, que tá no 467 da CLT, tá? O que é a extrapolação? Quando a gente faz uma petição inicial para o juiz, em regra, o juiz só pode julgar aquilo que está na petição inicial, né? Ele não pode julgar além da petição inicial e nem pode julgar nada a menos do que está na petição inicial. Então, se eu coloco na petição inicial, olha, eu tenho direito às horas extras, eu tenho direito a fundo de garantia e eu tenho direito à insalubridade, por exemplo, tá? O juiz, ele é obrigado a julgar esses 3 pedidos. Ele pode falar que eu não tenho direito, como ele pode falar que eu tenho direito a tudo, como ele pode falar que eu tenho direito só a alguns pedidos, tá? Mas alguma posição sobre esses pedidos ele precisa fazer, para o bem ou para o mal. Na Justiça do Trabalho, o 467 da CLT, deixa eu colocar ele aqui só para a gente fazer a leitura dele, depois eu deleto, só para vocês verem como ele é. Peraí. Agora a CLT tem um monte de 467 por causa da lei, né? Que mudou ela. Só pegar aqui o 467 para a Val entender essa extrapolação. No processo do trabalho, alguns casos, o juiz não precisa julgar apenas aquilo. Ele pode ir além daquilo. Por que ele pode ir além daquilo? Porque a Justiça do Trabalho, ela tem como a intenção resguardar o trabalhador. Então, o juiz pode julgar, ele pode determinar algumas coisas além daquilo que está sendo pedido.
é um dos princípios do processo trabalhista, né? Que é a extrapolação do pedido. Então, o 467, ele fala assim, ó. Deixa eu pôr ele aqui só para a gente fazer a leitura. Ele fala assim: em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre os montantes das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à Justiça do Trabalho. Então, vamos parar aqui só para a gente entender essa parte, tá? Então, assim, se não tiver verbas que nós estamos discutindo, então vamos pensar assim, realmente eu mandei você embora e realmente eu reconheço que eu tenho que te pagar as verbas rescisórias e concordo com o valor das verbas rescisórias que você está pedindo. Então, são verbas que não tem nenhuma controvérsia entre nós. O que eu tenho que fazer? Na primeira audiência, no primeiro comparecimento na Justiça do Trabalho, eu tenho que fazer esse pagamento. Posso fazer em contestação, posso na contestação juntar o comprovante de pagamento, falando, olha, eu já paguei, tá aqui o comprovante de pagamento, tá? Como posso levar na audiência e pagar lá na hora para você, tudo bem? Se eu não fizer isso, tá? Eu não preciso pedir para o juiz aplicar a multa. Ele vai fazer, ele pode fazer isso automaticamente, que é a extrapolação. Então, assim, no meu pedido, lá na minha petição inicial, o que eu peço para o juiz? Olha, eu quero que seja paga as verbas rescisórias, né? Se esse pagamento não for realizado no prazo que o 467 determina, eu não preciso pedir para o juiz aplicar a multa de 50%. Ele faz isso automaticamente. Então, ele extrapola o meu pedido que foi feito na petição inicial. Ficou melhor? Sim, professora, agora entendi melhor. Entendeu? Sim. Então, tá bom. Vou só tirar aqui, porque não é o nosso texto de hoje. Bem, então esse que é o motivo da natureza jurídica da Justiça do Trabalho, tá? Então, quando a gente fala da Justiça do Trabalho, a gente precisa entender dentro da Justiça do Trabalho como que vai funcionar a sua jurisdição. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Jurisdição. E vamos entender como que funciona essa jurisdição da Justiça do Trabalho. Quando a gente fala de jurisdição, a gente precisa entender o seguinte, que a Justiça do Trabalho trata-se de uma justiça especial, então isso que a gente já tinha conversado, tá? Com os seguintes órgãos. Então, quais são os órgãos que a Justiça do Trabalho possui, tá? Que aí a gente vai ter uma pequena diferença da Justiça comum, tá bom? Em primeira instância, nós temos as varas e com isso nós temos os juízes, tá? Então, eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. São Bernardo do Campo, tá? Em São Bernardo do Campo, ali na Getúlio Vargas, tem o Fórum Trabalhista, tá? Ali é a primeira instância, tá bom? Porque ali a gente tem varas, então aquele fórum ele é dividido em várias varas, cada vara tem o seu juiz responsável por ela, tá? Depois, a gente tem a segunda instância. E na segunda instância, a gente trabalha com a figura do TRT, tá? Então, vamos colocar aqui. Em segunda instância, a gente tem o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Então, vamos colocar aqui. Tribunal Regional do Trabalho, tá? E no TRT, nós temos as figuras dos desembargadores.
desembargadores. Que no caso aqui em São Paulo, fica ali na Consolação. Ali na região do Cemitério da Consolação, ali perto da Mackenzie, fica ali naquele miolinho, tá? É ali que está o TRT. Em terceira instância, nós temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Lá dentro, nós temos os ministros. E aí, o TST já está lá em Brasília, já não está mais aqui entre nós, tá? Ele já está para lá. E, por último, uns chamam de quarta instância, outros falam que é a última instância. Eu prefiro só dizer que é o STF, tá? Eu não gosto de dizer que STF é instância, mas é só uma questão de gosto, tá bom? Mas esses são os órgãos da Justiça do Trabalho. Então, a gente tem o Fórum Trabalhista, tá? Que a gente tem as varas. Depois, em segunda instância, a gente tem o TRT. Em terceira instância, a gente tem o TST. E, por último, a gente tem o STF, tá? Então, esses são os órgãos que cuidam dos processos trabalhistas. Um fato importante no processo do trabalho, que é... Juliana, a gente precisa... Oi? Só uma perguntinha. Existem matéria do trabalho que possa chegar no STF? Existe, porque a gente sobe para o STF no recurso de revista, tá? E aí, quando que isso vai para o STF? Quando a decisão fere Constituição, porque a gente tem elementos constitucionais na Justiça do Trabalho. Ou quando vem a ferir a CLT. Raro chegar lá? Raríssimo. Normalmente a gente para no TST, tá? Mas pode acontecer sim de subir para o STF, tá? É muito difícil. As últimas situações que a gente teve de STF foram normalmente recursos repetitivos, tá? Que estavam ali discutindo pontos que toda a população estava discutindo, então subiu para se resolver lá e para se simular a situação. É muito raro, mas pode vir a acontecer, tá? Tudo bem? Não. Ok. Uma coisa que é importante a gente lembrar na Justiça do Trabalho, que muita gente esquece, e isso é muito cobrado aí na parte de prova, o seguinte: a divisão ocorre por região, tá? Sendo atualmente 24 regiões. Então, assim, a Justiça do Trabalho, ela é dividida por região. Então, São Paulo, a gente é segunda região, e aí engloba São Paulo, Grande São Paulo, engloba a Baixada Santista, tá? 15ª região engloba mais o pessoal do interior. Então, Campinas é 15ª região, São José dos Campos é 15ª região, tá? A 24ª, se eu não me engano, posso estar com a memória ruim, é ali a região de Mato Grosso. Então, assim, o estado, ele é dividido em regiões, tá? E aí, cada região tem a primeira instância, a segunda e a terceira, e assim sucessivamente, tá? É claro que a terceira e o STF cuidam de todas, né? Mas aí a gente tem essa divisão. A Justiça do Trabalho, ela é dividida por regiões. Então, quando você vai propor uma ação na Justiça do Trabalho, você precisa verificar em que região você vai propor essa ação. Porque às vezes você está em São Paulo, e aí você fala assim, São José dos Campos é muito perto de São Paulo, então é a segunda região, não é 15ª, tá? Então, assim, é importante sempre que você faça uma consulta no site do TST, ou até do TRT mesmo, e verifique qual é a região aonde essa ação vai ser proposta. E cada TRT tem o seu site, tá? Então, é importante que você faça essa pesquisa. Atualmente, somos em 24, acredito que a gente não vai fazer grandes mudanças daqui para frente,
E aí, São Paulo, não pense só ali na Barra Funda, que é o fórum principal, né? Pense também em Zona Leste, Zona Sul, Grande ABC, Baixada Santista. Tudo isso é englobado pela segunda região, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí em que região que isso vai ser, em que região essa ação vai ser proposta. Pois bem, a gente viu, então, qual é a divisão dessa justiça, entendemos que ela é dividida por regiões, né? E entendemos quais são os órgãos que a gente tem dentro de cada região. Agora, a gente precisa entender as figuras que fazem parte dessa justiça, tá? Para isso, a gente vai começar falando do juiz do trabalho. O juiz do trabalho, ele cuida apenas de ações trabalhistas. Então, você não vai encontrar um juiz do trabalho lá no Fórum Civil. No entanto, que são concursos separados. Você tem o concurso do juiz do trabalho e você tem o concurso para ser juiz estadual, tá? Da Justiça Comum. Então, nós temos até concursos separados. Então, normalmente, quem é juiz do trabalho, ele não vai, para que ele possa ir para uma vara penal, ele tem que fazer outro concurso, tá? Então, a gente tem o juiz do trabalho que cuida especificamente das relações trabalhistas. E esse juiz do trabalho, ele possui 2 poderes. Então, vamos colocar aqui, ó. Os poderes desse juiz. Quais são os poderes que ele tem? O primeiro poder é o jurisdicional. O que seria esse poder jurisdicional? Atua no processo como parte integrante da relação processual, vírgula, desde o protocolo da inicial até a extinção do feito, tá? O que eu quero deixar muito claro com esse poder jurisdicional? O juiz do trabalho, quando ele recebe essa petição, quando ele recebe a petição inicial e ele faz a audiência de instrução, ele vai cuidar daquilo do começo ao fim, tá? Ah, professora, mas olha só, na audiência que eu fui, o juiz da instrução, ele era um juiz substituto. É ele que vai julgar, tá? O juiz que faz a audiência de instrução é o juiz que sentencia em primeira instância. Por quê? A Justiça do Trabalho entende que quem ouviu a instrução tem mais base para julgar, porque ele viu a emoção ali naquele momento, ele viu os trejeitos da testemunha, ele viu os trejeitos do autor, ele viu os trejeitos do preposto. Então, assim, ele conseguiu verificar se alguém estava mentindo, se não estava mentindo, se estava nervoso. Então, na Justiça do Trabalho, o juiz que faz a instrução, normalmente é o juiz que julga, tá? E como que isso funciona na Justiça do Trabalho? Funciona igual funciona na civil. Então, a gente tem lá o juiz da primeira instância julga. Então, ali a gente tem a sentença. Então, vamos deixar aqui, ó, muito clara. Vamos tentar, mais ou menos, fazer uma linha do tempo nesse sentido, né? Então, como que isso vai funcionar aqui? Muito parecido com o que acontece na Justiça Estadual. Então, a gente tem aqui o juiz de primeira instância. Esse juiz de primeira instância, o que ele faz? Ele faz a audiência. Aí a gente vai ver que a gente tem 3 tipos de audiência, né? Conciliação, una e instrução. Eu vou só colocar os nomes aqui, só para vocês entenderem que ele faz as audiências, tá? Una
Conciliação. Conciliação, una e instrução, tá? Então, ele faz essa audiência, tá? Depois disso, ele faz a sentença, tá? Não se esquecendo que nesse meio do caminho, é claro que tem lá, vou até colocar aqui, ó, para você não esquecer, colheita de provas, só para você não esquecer, tá bom? Então, é isso que o juiz de primeira instância, ele faz, tá? Então, ele faz a audiência, ele recebe, é claro, ele recebe a inicial, ele faz lá o saneamento, ele manda citar o réu, tudo isso. Mas, em primeira instância, ele vai fazer a audiência. O mesmo juiz que fez a audiência é o juiz que vai fazer a sentença, tá? Depois disso, o que vai acontecer? Depois disso, a gente entra numa eventual fase recursal, né? Opa. Deletei, pronto. A gente entra numa eventual fase recursal. Vamos colocar aqui do lado, então, essa fase recursal. Aí a gente tem o juiz de segunda instância, que são os desembargadores, no nosso caso aqui é o TRT, tá? Então, o que o TRT faz? Análise de recurso. Então, o TRT faz análise de recurso. Nada mais é do que a apelação, que para nós aqui vai chamar recurso ordinário, tá? Mas mais para frente, aí, as últimas aulas, a gente vai conversar sobre os recursos trabalhistas. Então, para nós aqui é o recurso ordinário, tá? Nessa fase recursal aqui, que é a análise de recurso, então, o que o TRT ele pode vir a analisar? RO, que é o recurso ordinário, ele pode analisar agravo de instrumento e ele analisa também a admissibilidade do RR, que é o recurso de revista, tá? Não se preocupem muito com isso agora, porque a gente depois vai ter aula de recursos, tá? Não se preocupa muito com isso agora. E aí, o que o TRT vai proferir? O TRT, ele vai proferir acórdão, tá? Então, TRT profere acórdão. Então, juiz de primeiro grau profere sentença, de segundo grau vai proferir o acórdão. Depois disso, a gente pode vir a ter raríssimo. Olha, eu tantos anos de advocacia já, que eu completei 10 anos de advogada, não tive nenhuma situação onde isso aconteceu, tá? Mas podemos ter aí uma terceira instância, que é o TST, que faz análise de recursos, só que a gente não tem mais o agravo, não tem mais o RO, a gente tem agravo de instrumento e a gente tem o recurso de revista e o TST também vai proferir o acórdão, tá? Vou pular a parte do STF, porque, como eu disse, é raro do raríssimo disso acontecer, tá? Depois disso, o processo, ele volta para cá, né? E aí ele volta para cá, por qual motivo ele vai voltar para o juízo de primeira instância, né? Então vamos colocar aqui, ó. A gente tem um retorno para o juízo de primeira instância. Na verdade, é o juízo julgador que a gente fala, tá? O retorno para o juízo de primeira instância. E aí, aqui, o que esse juízo de primeira instância faz? Liquidação, fase de liquidação, e ele vai fazer o
cumprimento de sentença, tá? E aí, nesse cumprimento de sentença, o juiz pode, ele mesmo, ele não precisa ser provocado, tá? Quando o processo sai aqui, é isso que eu quero que vocês entendam, eu vou diminuir um pouquinho, só para ficar fácil de vocês enxergarem o todo. Quando o processo sai daqui do TST com um acórdão e volta para esse juiz de primeira instância, o que eu quero que você entenda, tá? Que nesse retorno aqui, eu, advogado, não preciso chegar para o juiz e falar assim, olha, comece a fase de cumprimento de sentença, tá? A gente não precisa fazer isso na Justiça do Trabalho. Por exemplo, eu recebi uma publicação hoje de um processo da Justiça Comum, aonde consta lá assim, né? O processo voltou para a primeira instância para entrar no cumprimento de sentença. Aí o juiz colocou assim, 5 dias para requerer o que de direito. Então, eu tenho 5 dias para apresentar cálculos de liquidação e pedir a iniciação da fase de cumprimento. Aqui não. Aqui, quando o processo volta, tanto da segunda quanto da terceira instância, quando o processo volta para o juiz de primeira instância, ele volta por qual, para quê? Para liquidar e para cumprir. E isso daqui o juiz faz automaticamente. Quando ele recebe esse processo de volta com um acórdão, ele mesmo já fala para as partes, apresente-se os cálculos, porque ele pede para a gente apresentar o que a gente acha que deve, tá? E ele já começa a cumprir a sentença. Então, a gente apresenta os cálculos. Apresentando os cálculos, o juiz homologa os cálculos, né? Então, assim, nessa fase de liquidação, vou deixar uma observação aqui, ó, que é importante. Então, peraí. Fiz errado. Importante a homologação. Então, o juiz homologa esses cálculos, tá? Sendo feita essa homologação dos cálculos, o próprio juiz começa o cumprimento de sentença. Então, o próprio juiz, ele já faz penhora online, ele já expede ofício para o Bacenjude, para o Infojude, para o Renajude, ele pede declaração de imposto de renda, ele já faz tudo isso automático. Aí, se depois de tudo isso ele não conseguir achar nada, aí sim ele fala para as partes, olha, não achei nada, então agora eu preciso de uma ajuda aí, ver se você sabe de alguma coisa, tá? Mas isso daqui é feito automaticamente pelo juiz. A gente não precisa pedir para o juiz fazer isso, tá? Então, por isso que ele tem esse poder jurisdicional. Ele atua como parte integrante da relação processual, né? Juiz, autor e réu, aquele famoso triângulo. E ele vai desde o protocolo da petição inicial até a extinção do processo, tá? Por quê? Porque volta para o juiz de primeira instância. Tudo bem até aqui? Tudo bem, tudo jóia. Então, tá bom. Tá. Sim. Sim. Então, tá bom. Segundo poder... Opa, vou de medo de perder esses desenhos que eu faço. Segundo poder que esse juiz tem, tá? Então, a gente viu aí que ele tem o poder jurisdicional. E agora, a gente vai ver que ele tem poder de polícia, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Qual é o outro segundo poder? É o de polícia, tá? O que é esse poder de polícia? Esse poder de polícia, ele tá nos artigos 139, inciso 1º e 360 do CPC. Toma cuidado com isso, tá? O que é esse poder de polícia que esse juiz tem? Ele tem o poder de manter a ordem, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Manter a ordem na audiência. Manter a ordem na audiência. Ordenar que se retirem da sala
de audiência, os de comportamento inconveniente e requisitar necessário, se necessário, força policial. Então, o juiz, ele tem esse poder de manter a ordem, né? Então, de pedir, assim, sempre para os advogados, o advogado trabalhista, ele é bem, como que a gente pode dizer? Bem bravo, às vezes, né? Então, ele tem o poder de pedir para que os advogados mantenham-se os seus ânimos calmos, tranquilos, né? Ordenar que alguém se retire da sala se essa pessoa for inconveniente. Eu já tive uma vez, eu estava numa audiência, e aí eu não sei quem aqui já assistiu uma audiência trabalhista, elas são públicas, né? São raros os casos de processo trabalhista que correm em segredo de justiça. E aí você pode assistir a qualquer momento a audiência. E aí, às vezes, a sala de audiência fica lotada. Eu já tive uma situação onde a pessoa estava ao celular. Dentro dessa audiência, ao celular. E aí o juiz pede para essa pessoa de comportamento inconveniente se retirar da sala. Não é que ele está transformando aquela audiência em algo que não seja público, é que aquela pessoa está com um comportamento inconveniente. E ele pode requisitar também força policial, por exemplo, no caso de um falso testemunho. Então, quando ele observa que a testemunha mente no seu depoimento, ele pode requerer que a testemunha já saia de lá presa pelo crime de falso testemunho. Como ele pode requerer força policial, se ele sentir que a integridade física dele corre risco, ou que a integridade física de qualquer outra pessoa que está ali dentro corre algum tipo de risco. Então, ele tem esse poder de polícia de manter a ordem, né? E de também requerer essa força policial quando for necessário. Isso é muito comum na Justiça do Trabalho, tá? Essa questão de se retirar da sala, de chamar as prerrogativas da OAB, de alegar que o juiz não quer fazer a pergunta, então por isso a gente vai chamar as prerrogativas. O advogado pode dar voz de prisão para o juiz, porque o juiz está ferindo o direito de ampla defesa, ele está ferindo o direito de contraditório. Então, isso é muito mais comum na Justiça do Trabalho, tá? Do que na Justiça Comum. Como diz o doutor Josley, que deu palestra aqui para gente, como diz ele, nesses momentos, né, a sala de audiência vira uma bagunça, e ele brincou uma vez comigo, ele falou assim, quando tem briga de juiz e advogado, eu dá vontade de vender abadá, porque todo mundo quer ver, todo mundo passa na porta e fica olhando, né? Aí vira aquela bagunça, aquele rococó, vira mesmo, tá? Isso é muito comum na Justiça do Trabalho. Não parece, mas é muito comum na Justiça do Trabalho, tá? Então, a gente tem essa situação. Uma coisa que a gente não pode esquecer dentro desse poder de polícia que o juiz possui, tá? É que no processo do trabalho predomina o princípio inquisitorial. O que é esse princípio inquisitorial? Estabelece a ampla liberdade ao magistrado na direção do feito, vírgula, podendo, vírgula, até, vírgula, impulsionar de ofício, o andamento processual, vírgula, inclusive dando início à ação independentemente de
provocação das partes. Quem determina isso é o artigo 765 da CLT. Então, o juiz, ele tem uma total, dentro da Justiça do Trabalho, ele tem uma liberdade maior do que na Justiça comum, tá? Ele tem essa liberdade de impulsionar o processo a qualquer momento, sem a necessidade de informar as partes, né? Então, se ele vê lá, olha, eu acho que se a gente expedir um ofício para a Receita Federal, a gente consegue achar um bem para penhorar. Ele mesmo expede. Ah, eu acho que se a gente... eu acho que essa prova aqui para mim não é suficiente. Então, eu quero que seja feita uma perícia contábil aqui. Ele mesmo pede, né? Então, às vezes, as partes não requereram aquilo, mas para ele aquilo é necessário. Então, ele tem esse poder, esse princípio inquisitorial, que ele tem total liberdade dentro do feito. Ele não necessariamente precisa que as partes o provoquem, né? A gente provoca a inércia dele quando a gente faz a propositura de ação. Aí o princípio da inércia vale aqui para nós também. Mas depois disso, ele tem esse poder de sozinho impulsionar esse processo. Tudo bem aqui? Tudo bem. Você havia colocado dentro dos princípios, Juliana, iniciativa ex officio. Seria isso? Seria isso. Tá? Aqui a gente fala desse inquisitorial, porque a gente também tem aquele fundinho ainda, né? Do inquisitório, porque, por exemplo, a audiência de instrução, a gente ainda tem aquela fase, é muito importante para nós, aquela, entre aspas, né? Porque esse inquisitório é mais para o penal, mas é muito importante para nós ainda aquela oitiva, né? Às vezes no civil a gente não tem isso, mas aquela oitiva de saber se a testemunha está falando a verdade, o falso testemunho. Então, isso aqui é bem enraizado na trabalhista. Professora, só uma pergunta. O juiz também tem o poder de parar a audiência e seguir em loco para verificar as evidências, não é isso? Sim. E aí no caso são da empresa. as diligências, né? Isso. Ele pode falar, olha, então tá bom, então vamos parar aqui agora e eu quero ir até a empresa para ver neste momento o que está acontecendo. Exatamente. Então, ele tem esse poder, sim. Obrigada. Tá? Dentro, então, ainda desse juiz do trabalho, a gente não pode esquecer que esse juiz do trabalho, aonde que ele está alocado, né? Esse juiz do trabalho, ele está, então, alocado dentro das varas do trabalho, que é a primeira instância. Então, esse juiz do trabalho, ele está alocado aqui, dentro da vara do trabalho, é onde a gente consegue localizá-lo, vamos dizer assim, tá? Nesse sentido, o que a gente precisa trabalhar? Que o TRT... Vou mudar aqui. Que o TRT poderá instalar varas itinerantes para lugares de difícil acesso, tá? Então, às vezes, em lugares que a gente não tem a possibilidade de ter um fórum trabalhista ou coisa do tipo, o juiz pode fazer essas varas itinerantes. É difícil disso acontecer, porque hoje em dia a gente tem vara do trabalho em todos os lugares, tá? É raro de acontecer, mas pode-se ter essas varas itinerantes. Qual que é a composição da vara do trabalho? Então, a vara do trabalho, ela é composta pelo juiz do trabalho, que pode ser o titular, como pode vir a ser um substituto, tá? E aí, esse juiz do trabalho, ele tem competência
originária, ou seja, a competência não pode ser modificada nem pela vontade das partes, tá? Para julgar os procedimentos sumários, sumaríssimo e ordinário. Então, o juiz do trabalho, ele pode julgar qualquer tipo de procedimento, tá? E quais são os procedimentos que a gente tem na Justiça do Trabalho? Sumário, sumaríssimo e ordinário. E aí a gente vai ver daqui umas 2 aulas que esses procedimentos, o que modifica eles, em alguns casos, é o duplo grau de jurisdição e o valor de causa, tá? É os pontos principais deles, vamos dizer assim. Como que é o funcionamento? Funcionamento. A gente tem, então, juiz titular, podemos ter substituto, então, ou juiz substituto. Juiz substituto, normalmente é aquele que passou no concurso, ainda não tem vara fixa, então cada dia ele está num lugar, tá? Eu já conversei com juízes substitutos, um dia antes eles recebem um e-mail, e aí falam, ó, amanhã você tem que estar em tal vara, tá? Então, esse juiz substituto, eles ainda não possuem varas fixas, tá? Nós temos os auxiliares do juízo, os auxiliares do juízo e o oficial de justiça, tá? Então, dessa forma que vai funcionar a composição da vara do trabalho. Vou colocar aqui uma observação que é importante para nós, tá? Raro, raríssimo, muito raro. Mas, às vezes, essa pergunta, ela cai em concurso, tá? Ela vem a título de pegadinha mesmo. Então, vou deixar aqui uma observação. Quando não existir vara do trabalho em uma determinada comarca, é competente o juiz de direito para julgar e conciliar as reclamações trabalhistas, tá? Então, se você tiver em algum lugar que não tenha a vara do trabalho, quem é que vai julgar esse processo? É um juiz de direito, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, só para vocês lembrarem. Juiz de direito, ele é da justiça comum. No nosso caso aqui, do que a gente está discutindo, seria o pessoal do cível, tá? Juiz do trabalho ou trabalhista, tá? Justiça especializada. Por isso que quando você vai mover uma ação trabalhista, por exemplo, que você vai fazer o endereçamento dessa ação trabalhista, você vai endereçar para Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz do Trabalho, juiz trabalhista, nunca juiz de direito, porque juiz de direito é da justiça comum, tá? Nos processos trabalhistas, você vai endereçar para o juiz do trabalho ou para o juiz trabalhista, tá? Porque juiz de direito é justiça comum. Então, nunca coloque Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara do Trabalho. Jamais, tá? Quando a gente vai fazer o processo do trabalho, é para o juiz trabalhista ou para o juiz da Justiça do Trabalho. Nunca juiz de direito, porque juiz de direito é da justiça comum e não da justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho, tá? Então, tomem aí cuidado com essas nomenclaturas,
tá? O endereçamento na Justiça do Trabalho é Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Trabalhista da Primeira Vara do Trabalho, e aí qual que é a comarca e coloque também qual que é a região na qual você está trabalhando, tá? Então, tome cuidado aí para você não chamar juiz do trabalho de juiz de direito, que aí demonstra falta de técnica nessa situação, tá? Depois, a gente tem a segunda instância. Então, primeira instância, agora a gente tem a segunda instância. E na segunda instância, nós temos o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Vamos colocar aqui, então, o que o TRT vai fazer, tá? Exceção aos processos do rito sumário, todo processo trabalhista segue o duplo grau de jurisdição. Os processos que correm no rito sumário, que eles correm de uma forma especial, tem lei especial até, eles não têm duplo grau de jurisdição. Então, por esse motivo, eles não vão para o TRT, tá? Então, exceção aos processos do rito sumário, todos os demais, a gente vai ter aí o duplo grau de jurisdição, tá? TRT é dividido em regiões, aquilo que a gente já discutiu sobre isso, né? E poderá ser dividido em pleno, que discute o dissídio coletivo, mandado de segurança, ação rescisória, vírgula, etc. Depois a gente tem as turmas, e as turmas, elas fazem julgamento de RO, vou colocar recurso ordinário, para vocês lembrarem. Recurso ordinário, agravo de petição e de instrumento, vírgula, etc. Tá? Então, a gente tem o pleno, que normalmente faz os dissídios. Alexander, sempre disponibilizo depois, tá? Fica tranquilo. Então, o pleno, dissídio coletivo, mandado de segurança, e as turmas, elas fazem, normalmente, são os processos individuais, tá? Cada TRT, ele tem uma composição. Então, eu vou colocar aqui, ó. Composição. Opa, volta. Composição. Nessa composição, a gente tem o juiz do trabalho togado, vírgula, oriundo da vara do trabalho, vírgula, e o juiz denominado pelo 5º Constitucional, tá? Essa composição aqui refere-se aos desembargadores, tá? Quem pode ser desembargador? Juiz do trabalho que é togado, então é o juiz de primeira instância, que é oriundo do tempo de vara de trabalho, do tempo em que ele é juiz, do tempo de magistratura, né? Ele vai galgando até chegar a ser desembargador, tá? Ou a gente tem aquele juiz que é denominado pelo 5º Constitucional, e aí ele se torna desembargador,
tá bom? Então, essa é a forma aí que eles vão galgando a carreira deles, tá? E o funcionamento... E o funcionamento fica da seguinte forma. Segundo o número de seus membros, vírgula, divididos ou não em turmas, tá? Tudo vai depender do tamanho do TRT. Tudo vai depender da quantidade de demandas que a gente venha a ter, para a gente poder ver, então, o número de desembargadores para isso e para a gente também ver a quantidade de turmas que a gente venha a ter, tá? Tudo vai depender aí da demanda que aquele TRT venha a possuir, tá? Depois disso, nós temos a terceira instância. E na terceira instância, a gente vai discutir, então, o TST, tá? Então, em terceira instância, a gente vai discutir o TST. E o TST está no artigo 111A da Constituição Federal. É a Constituição Federal que traz para nós a figura do TST. Ele não está na CLT, tá? Ele parte lá da Constituição, porque é uma situação federal. Então, por esse motivo que é a Constituição que traz isso para a gente. O TST é o órgão superior da Justiça do Trabalho com jurisdição em todo o país, tá? E aqui composto de juízes togados e nominados ministros, tá? Então, são os ministros do TST, tá? São eles que cuidam. O TST, ele possui um regimento interno para que você possa trabalhar. Nesse regimento interno, nós temos as atribuições dos órgãos internos. E aí, nesse sentido, o que a gente tem? O Tribunal Pleno, e esse Tribunal Pleno dá posse aos membros eleitos, tá? A gente tem o órgão especial, ele é um órgão especial, e dentro dele ele tem uma competência administrativa. Então, ele, dentro do TST, a gente tem uma competência administrativa dele, porque ele tem um regimento interno. Então, ele mesmo cuida dessas questões administrativas, de como que isso vai funcionar internamente, tá? Então, ele tem essa questão administrativa dele, então não precisa de uma intervenção de fora. Então, ele tem uma competência administrativa e judiciária, porque ele julga, né? Ele julga a parte de recursos. Ele tem uma seção especializada em dissídios coletivos, uma seção de dissídios coletivos. Ele tem uma seção especializada em dissídios individuais. Além disso,
ele tem as turmas, ele tem a presidência do TST. Então, a gente tem lá presidente para isso também. A gente tem corregedoria geral para isso. A gente tem conselho da ordem, do mérito, judiciário do trabalho. Dentro dele também a gente tem o conselho superior da justiça do trabalho. E dentro dele a gente ainda tem a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de magistratura do trabalho. Então, o TST cuida de tudo isso, tá? E são todos esses pontos que a gente encontra dentro dele, tá? Uma vez falaram para mim, nossa, é muita gente dentro do mesmo órgão, também acho, tá? Que é muita gente dentro do mesmo órgão. Mas o TST, ele coordena tudo isso, tá? Ele administra tudo isso. Então, a gente tem presidente do TST, dentro do TST a gente tem as turmas, aí tem turmas que cuidam de uma situação, tem turmas que cuidam de outra, tá? Então, por isso que a gente tem essa divisão aqui gigantesca dentro do TST. Uma coisa que a gente não pode esquecer dentro da Justiça do Trabalho, e muita gente esquece, porque não é uma figura que surge com uma certa frequência, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou colocar aqui uma observação, uma figura que a gente não pode esquecer, e a gente esquece muito. O processo do trabalho, ele também tem Ministério Público, não parece. Mas a gente também tem a figura do Ministério Público, a gente também tem promotor aqui, tá? Qual é a função do Ministério Público aqui? Ele promove e fiscaliza a execução das leis trabalhistas, vírgula, no interesse da sociedade. Então, essa é a função do Ministério Público. A função do Ministério Público aqui é fiscalizar legislação, tá? O Ministério Público aqui, normalmente, ele não é parte. Ele fiscaliza se as leis trabalhistas estão sendo cumpridas. Então, muita gente fala assim, eu vou denunciar a empresa para o Ministério Público. Então, faz a denúncia para o Ministério Público. Uma coisa interessante é que essas denúncias para o Ministério Público, elas são anônimas, tá? A não ser que você queira que conste seu nome. Mas se você não quiser que conste seu nome, elas são anônimas. E aí o Ministério Público faz essa fiscalização. A gente tem tido muito disso agora na época de pandemia, né? Que as empresas precisaram ficar fechadas ou empresas que não estão cumprindo com as normas sanitárias. Então, o Ministério Público aí faz essa fiscalização se realmente isso está sendo cumprido ou não cumprido, tá? A doutrina dentro do Ministério Público, ela fala assim, que cabe em caso de greve em atividade essencial, vírgula, com possibilidade de lesão ao interesse público. E aí, nesses casos, a gente tem a intervenção do Ministério Público do Trabalho nessas greves, por exemplo, greve do metrô, greve do trem, greve do ônibus, que são consideradas atividades essenciais. A gente tem a intervenção do Ministério do Trabalho para quê? Para
por interesse da coletividade. Olha, você tem direito de entrar em greve, mas a gente precisa manter pelo menos uma quantidade mínima do trabalho, ter em vista a sociedade, como que o pessoal vai se locomover. Quem fiscaliza tudo isso é o Ministério Público, tá? É o Ministério Público que faz essa fiscalização referente a se as leis estão sendo cumpridas, né? E se aquilo ali que está sendo feito não está prejudicando a sociedade em si. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Juliana. Tá. Um comentário, pode? Pode. Não, só para dizer que o Ministério Público do Trabalho, eles estão bem atuantes, né? De uns 10 anos para cá. Impressionante como eles estão provocando, eles realmente vão atrás da empresa, principalmente essas cotas aí, cotas de deficiente, aprendiz, né? Uhum. Muito difícil responder isso Eu já aí. tive um caso, por exemplo, que a empresa tinha pago tudo direitinho, a gente não tinha problema com a empresa. A única coisa que a empresa não fazia de forma nenhuma era baixa na carteira. Eu não sei por que raios a empresa não dava baixa na carteira, né? Então, assim, eu teria que mover uma ação só para baixa da carteira. O que eu orientei meu cliente? Liga no Ministério Público do Trabalho e fala que eles não dão baixa na carteira, né? Que você já foi mandado embora, que não tem o que reclamar. É só a baixa na carteira. Ela ligou, falou no Ministério do Trabalho e 2, 3 dias depois deram baixa. Então, eles são muito atuantes. E de uma forma, assim, eles são atuantes de uma forma que funciona. Isso que é o mais bacana neles. É isso que eu gosto, né? Quem mais tinha me chamado? Só uma pergunta, professora, é a Márcia. Tem como a gente fazer uma amarração, assim, tipo, na sequência processual, juntamente com cada fase, para ficar mais fácil? Por exemplo, petição inicial, recurso ordinário, para a gente poder entender melhor? É possível a gente fazer isso depois? Sim, uma amarração. Não entendi Assim, por exemplo, nós temos... Aonde eu vou entrar? Porque eu sei que tem uma sequência. Ação, a petição inicial... A linha processual. A linha processual, exatamente. A gente vai chegar nela, calma. Ok. Segura a emoção. Eu sei que é muita emoção. Eu sei que é muito emocionante o processo. Eu sei disso. Dá uma adrenalina na gente, assim, eu sei. E com relação a essa questão do Ministério Público, eles já iniciaram com as fiscalizações nas empresas com relação à questão do Covid. Então, todas as empresas, elas já começaram, né? Então, o pessoal que não fez um plano, não demonstrou aí, o pessoal tá pegando pesado também. Eu tenho visto muito sindicato e muito Ministério Público trabalhando em cima disso. Agora, a sua linha do tempo processual, calma que ela vai chegar. Primeiro, vamos entender, ela vai chegar. Vamos primeiro entender o que é o processo do trabalho e quais são as figuras que vão ter dentro dele. Calma. Tá joia, obrigada. Eu sei disso. Tá bom? Obrigadão. Imagina. Então, o Ministério do Trabalho, a intenção dele aqui, o Ministério Público do Trabalho, a intenção dele aqui é mais essa questão de fiscalização, vamos dizer assim. No entanto, que ele tem uma certa autonomia para poder trabalhar, tá? Dentro dessa autonomia, a gente tem autonomia tanto dentro da extensão da matéria, a existência de princípios que são deles, tá? Princípios comuns que a gente fala. Então, assim, o Ministério do Trabalho, ele não funciona da mesma forma que o Ministério da Justiça Comum, tá? E a gente tem dentro dele uma observância de métodos próprios. Ele não tem, não é da mesma forma que a gente trabalha com o MP na Justiça Comum, tá? Ele tem lá um diferencial dele que é próprio do Ministério do Trabalho, tá? Isso O negócio dos caras deles. Oi?
O negócio dos caras é assinar TAC, um termo de ajustamento de conduta. Ah, é? Eu trabalho pouco com eles, na verdade, nunca precisei, mas então eles adoram isso. Não, a conduta deles é isso, ele força a empresa a assinar um termo de ajustamento, e a empresa se negando, ele abre uma ação civil pública, né? Entendi. Aí vai Tá. para a justiça. Tá. Que a gente acha que vai ter várias agora nessa época de pandemia, né? Acredito eu. Porque nem toda empresa tá preparada, eu acho, ainda, né? Não sei, essa é minha humilde opinião. É que, na verdade, as empresas, elas esqueceram não só de se preparar, mas de registrar. É o que, hoje, na fiscalização, eles estão pedindo os registros. Quais foram as ações com evidências? E as empresas, elas não se prepararam para isso, para montar o procedimento, para demonstrar o que foi feito. Entendi. Exatamente. Tá. Aí é nesse momento que a gente vai entrar, né? Eu tô esperando o momento que os advogados vão chegar. Tô ansiosa por este momento, né? No momento que as empresas vão precisar da gente e que os trabalhadores também vão precisar. Eu tô aqui na ansiedade para que esse momento chegue, né? Estamos aqui aguardando ansiosamente. A doutrina, ela fala o seguinte, que o processo do trabalho, ele possui correntes, tá? Então, a gente tem duas correntes dentro desse processo do trabalho referente à autonomia do processo, tá? Por que disso? Porque como é um processo de uma justiça especializada, vamos dizer assim, a gente precisa entender que esse processo é autônomo, que a justiça do trabalho é uma justiça autônoma, ela não depende de ninguém para ela viver, tá? A gente já saiu lá dos anos 40, onde a gente tinha ainda alguns resquícios da justiça comum. Hoje em dia ela se vira sozinha, ela não precisa mais da justiça comum, exceto nas lacunas processuais, né? Então, lacunas processuais, a gente ainda utiliza o Código de Processo Civil. Não existindo essas lacunas processuais, ela é independente, ela trabalha de forma independente. Para isso, a gente tem duas correntes trabalhando nessa questão, tá? Fazendo a análise dessas questões. A primeira é a monista. Monista, como que isso vai funcionar, tá? O direito processual do trabalho é simples desdobramento do processo civil, vírgula, não possuindo princípios ou institutos próprios. E aí aqui vamos fazer uma piadinha interna, né? Essa teoria monista é a teoria que o professor Vinícius gosta, né? Porque é a teoria que os civilistas gostam. Por quê? Porque, olha, processo de trabalho só existe porque existe processo civil, tá? Então, assim, só tem processo de trabalho porque existe o CPC. E é o CPC que rege todas as regras do processo de trabalho. Não é bem por aí, tá? A CLT, ela tem também regras do processo do trabalho. No entanto que o processo do trabalho, os procedimentos dele é totalmente diferente. Lá, a gente tem o procedimento sumário, sumaríssimo e ordinário. Na justiça comum, a gente tem lá procedimento especial ou procedimento comum. Então, assim, são bem diferentes uma coisa da outra. Na justiça do trabalho, importa muito o valor de causa, né? As regras de competência do processo de trabalho não tem nada a ver com as regras de competência do processo comum, da justiça comum. Então, nessa teoria monista, ela parte do seguinte princípio: olha, só existe processo de trabalho porque existe processo civil,
né? O processo do trabalho é simplesmente um braço do processo civil. Essa teoria, ela era cabível, vamos dizer assim, lá nos anos 40. Ela era 100% cabível. Hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem uma teoria dualista, que aí é mais plausível, vamos dizer assim, né? Nessa teoria dualista, a gente tem a existência de autonomia em relação ao processo civil, né? O processo do trabalho, o que a gente precisa entender aqui nessa teoria dualista, tá? Que o processo do trabalho goza de autonomia. Por que ele goza de autonomia? Ele goza de autonomia porque ele tem lei própria. Ele tem legislação própria. A CLT traz processo do trabalho. Agora, na falha de alguma coisa da CLT, a gente traz o CPC. Então, na necessidade disso, a gente apresenta o CPC quando não conseguir lá. Olha, eu não tenho encaixe, tá? Eu tenho uma lacuna aqui. Na existência dessa lacuna, a gente aborda o CPC. No entanto, que o próprio CPC fala isso. Vou colocar aqui, ó, no artigo 5º do CPC, eu vou colocar 5º CPC. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas de forma supletiva ou subsidiária. Então, o próprio CPC, ele já entende isso, né? E a CLT também entende isso. Eu estou só tentando lembrar o artigo. Estou na dúvida se é o 765. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas a própria CLT, ela entende isso também. Daqui a pouco... Aqui, ó. É o 769. Então, o 769 fala o seguinte, ó. Nos casos omissos, o direito processual comum, não é o 765, é o 769. O 769 da CLT, ele determina isso, ó. Nos casos omissos, o direito processual comum, que é o CPC, será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas, tá? Então, por exemplo, não tem como eu querer aplicar no processo do trabalho procedimento comum ou procedimento especial. Por quê? Porque no processo do trabalho, a gente tem o procedimento sumário, sumaríssimo ou ordinário, tá? Mas aquilo que for possível, a gente pode fazer a aplicação no processo do trabalho, tá? Então, aquilo que a CLT for omissa, a gente traz o processo civil. Por isso que a teoria dualista, ela é mais, vamos dizer assim, mais condizente com o cenário. Que existe uma autonomia em relação ao processo civil. Por quê? Porque o processo do trabalho, ele goza de autonomia. Ele tem princípios próprios, ele tem legislação própria, ele tem forma própria, tá? Agora, concordo. Na ausência disso, a gente aplica o processo comum. A gente aplica o Código de Processo Civil, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, tudo bem, Juliana. Tudo bem? Então tá. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então tá bom. Partindo disso, tá? A gente começa a adentrar, então, agora, justamente no processo de trabalho. A gente viu uma parte geral, uma parte, eu falo que é uma parte mais de teoria geral do processo, para entender como esse processo chega até aqui, né? E aí, agora, a gente começa a desenhar características próprias desse processo, né? Começa a enxergar agora, a gente parte agora para situações que vão acontecer exclusivamente no processo do trabalho. Primeira situação que vai acontecer aqui é a jurisdição trabalhista,
jurisdição trabalhista já começa a mostrar para a gente que a coisa aqui, ela funciona de uma forma muito diferente, tá? Da jurisdição que a gente tem na justiça comum, tá? Então, ela já começa a falar, olha, aqui o seu raciocínio vai precisar ser um pouco diferente do que você tinha lá no processo civil, tá? Então, vamos começar com um conceito para isso. De acordo com a CF, a Constituição Federal, ocorre a divisão entre justiça comum, que abrange a justiça federal, e as justiças estaduais e ordinárias. Aí, nas ordinárias, a gente pode também trazer as especializadas, tá? Então, assim, a Constituição Federal é que faz essa divisão. Então, o que a Constituição Federal fala para a gente? A Constituição Federal fala assim, olha, o organograma do Poder Judiciário, tá? Eu vou mandar para vocês. O organograma do Poder Judiciário, ele funciona da seguinte forma. Justiça estadual, tá? Nós temos Justiça Federal. Então, esse o organograma é assim. A gente tem Justiça Estadual, Justiça Federal. Depois disso, o que nós vamos ter? Depois disso, a gente vai ter a Justiça Especializada. Na Justiça Especializada, a gente tem a trabalhista, a militar e a eleitoral. Quem determina isso é a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal que determina essa divisão, esse organograma que a gente tem do Poder Judiciário, tá? Nesse sentido, continuando ali a questão do conceito, a gente precisa entender o seguinte, ó. A jurisdição trabalhista, vírgula, é especial, exercida pelos órgãos, que a gente já viu quais são, da Justiça do Trabalho, tá? Então, Justiça do Trabalho, justiça especial, tá? E aí, quem determina isso? Perguntar, quem faz essa determinação? É a CLT? Não, essa determinação, ela parte da Constituição Federal, tá? É a Constituição Federal que faz, vamos colocar aqui, ó, o organograma do Poder Judiciário. Eu tenho isso num desenho bem bonitinho, eu vou mandar depois para vocês, tá? É a Constituição Federal que faz esse organograma do Poder Judiciário e faz essa divisão. Então, isso não parte da CLT, isso não parte do processo civil, tá? Isso parte automaticamente da própria Constituição Federal. Dentro dessa jurisdição trabalhista, a gente precisa entender o que a gente tem nessa jurisdição trabalhista. Para a gente entender o que a gente tem nessa jurisdição trabalhista, a gente começa enxergando a jurisdição trabalhista individual. Jurisdição trabalhista individual. O que é essa jurisdição trabalhista individual? É dedicada aos tradicionais dissídios individuais
dissídios individuais utilizados para solução das reclamações individuais ou plurimas oriundas das relações de emprego. E aonde que está isso, né? Isso vai estar no artigo 769 da CLT e o 15 do CPC, e eu já vou explicar que a gente já conversou sobre eles, tá? A jurisdição trabalhista individual, ela trata das ações aonde a gente tem apenas um reclamante, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou mover uma ação em face da empresa X, mas eu era contratado pela empresa X, mas prestava serviço para a empresa Y, tá? Mas só eu, Juliana, vou mover essa ação em face dessas pessoas. Eu não tenho aqui comigo nenhum órgão me representando, que é o sindicato, tá? O sindicato, normalmente, ele trabalha na coletividade. Não, aqui não é uma questão coletiva. É uma situação individual. É a minha ação trabalhista em face dessas duas empresas, tá? Então, ela é dedicada aos tradicionais dissídios individuais. Esses dissídios individuais, normalmente é um reclamante, tá? Que move ação em face de uma reclamada ou de duas reclamadas, porque ele entende que são solidárias, porque ele entende que são subsidiárias, enfim, tá? Mas a gente não tem aqui nenhum órgão representando esse reclamante, que eu acho que é a diferença principal que a gente precisa ter, tá? Segunda situação que a gente tem aqui, outro tipo de jurisdição, é a jurisdição trabalhista normativa. Jurisdição trabalhista normativa. A jurisdição trabalhista normativa, ela é um subsistema voltado a disciplinar judicialmente os dissídios coletivos do trabalho, vírgula, nos quais se busca por intermédio do poder normativo, vírgula, exercido pelos tribunais do trabalho, vírgula, a criação de normas trabalhistas. Então, quando a gente fala lá dos órgãos dos órgãos da Justiça do Trabalho, o TST, por exemplo, ele tem informativos, ele tem súmulas, e aí isso parte de uma jurisdição trabalhista normativa, né? Por quê? Essa jurisdição, ela tem a intenção de criar a legislação própria para o processo do trabalho, né? Não tendo a necessidade a intenção aqui é quanto menos precisar do CPC, melhor, tá? Quanto mais eu conseguir ser independente, melhor. Tinha-se uma esperança, quando surgiu a reforma em 2017, tinha-se uma esperança de que existisse uma legislação especialista no processo do trabalho, né? Que a reforma viesse com um código de processo trabalhista, tá? Não foi o que aconteceu. A reforma, ela mexeu muito mais na parte de direito material do que na parte processual, né? E manteve aí de forma muito clara
essa situação de que, olha, na ausência nossa, aplica o processo, aplica-se as regras do processo comum, tá? Nós tínhamos rezávamos para isso, mas infelizmente isso não veio a acontecer, tá? Dentro dessa jurisdição, o que a gente tem? A gente tem uma coisa que vem do Código de Processo Civil. A gente tem a jurisdição voluntária e contenciosa. Isso vai funcionar aqui também, né? No processo do trabalho, a gente também tem a jurisdição voluntária e a gente tem a jurisdição contenciosa. Na voluntária, o que a gente vai ter? Qual que é a intenção dessa jurisdição voluntária? Ela visa a participação do Estado, como mero administrador do interesse privado, né? Então, aqui, exemplo, homologação. A intenção da jurisdição voluntária é a gente provocar esse poder judiciário, provocar essa jurisdição do Estado, apenas para que ele faça homologação, tá? E aí, aqui, a gente tem um problema que foi modificado com a reforma. Por quê? Antes de 2017, quando a empresa fazia um acordo com o empregado, tá? A gente tinha que fazer o quê? Tudo bem, você fez um acordo com ele, né? Então, você vai mandar ele embora e aí você vai pagar tais verbas. O que a gente fazia? A gente movia uma ação pedindo apenas a homologação. Agora, a gente não tem mais isso, né? Não é que a gente não tem, porque quem pode o mais, pode o menos. Mas essa negociação, ela pode ser feita diretamente entre empregado e empregador, né? E aí, a gente tem nessa reforma a figura do negociado. Então, o negociado, ele prevalece em cima do legislado. Quando o empregado e o empregador, dentro da própria empresa, fazem um acordo do que vai ser pago, eu não tenho mais agora a obrigatoriedade da homologação, né? Isso é uma situação que a reforma trouxe. Ah, mas quer dizer, então, que se eu não quiser levar para o juiz homologar, eu não preciso? Não, mas se eu quiser, leva, move uma ação e pede para ele homologar, tá? Mas agora não existe mais a obrigatoriedade dessa homologação. E aí aqui acaba caindo-se até, não estou falando mal de sindicato, vamos deixar isso muito claro. Estou só explicando que aqui acabou-se até tirando uma das funções do sindicato. Por quê? Porque o sindicato, o que ele fazia? Ele fiscalizava essa homologação. Então, a homologação ela tinha que ser feita perante o sindicato, né? Para o sindicato justamente verificar se o empregador estava recebendo tudo direitinho. Agora, a gente não tem mais essa obrigatoriedade do sindicato, a gente não tem mais essa obrigatoriedade de ser homologado pelo juízo, pode ser feito diretamente entre empregado e empregador dentro da empresa, então o que ainda causa em nós uma certa insegurança, vamos dizer assim, né? Eu tenho, às vezes, empregados que me procuram e falam assim, o que você acha? Eu falo, olha, eu sempre acho que precisa de advogado, não é porque eu sou. Eu sempre acho que precisa de advogado, porque é muito complicado a gente fazer negociações desse jeito, tá? Mas a reforma, em 2017, passou a autorizar isso, tá? Além da voluntária, a gente tem a contenciosa, tá? A jurisdição contenciosa. Na jurisdição contenciosa, o que a gente vai ter? A composição do litígio, por meio
de um processo. Por meio de um processo, tá? Então, na litigiosa, a gente tem uma ação, e aí essa ação, ela pode se transformar num acordo, não estou dizendo que não, porque o acordo pode acontecer em qualquer momento ou grau de jurisdição, né? Mas aqui a gente tem a necessidade da provocação do Estado, tá? Com base no que eu falei da reforma de 2017, a gente ainda tem uma doutrina majoritária, e aí não é só a doutrina, é a doutrina, é a OAB, são sindicatos, são os representantes de classe, que entende o seguinte, e é uma coisa que eu também entendo dessa forma, e que eu acho que isso vai ser cobrado na vida de vocês, tá? Na esfera trabalhista, porque tem coisas que vieram na reforma que a gente acha que não vão pegar. Na esfera trabalhista, só existia a jurisdição contenciosa. Tá? Não existindo formalmente a voluntária, tá? A reforma vem e deixa isso de uma forma muito clara. Olha, agora a gente está aqui, tá bom? Ó, agora existe essa voluntária, tá? Então, não vamos esquecer aí que agora essa voluntária, ela passa a acontecer. No entanto, que o artigo 500 da CLT, deixa eu pegar ele aqui, peraí. O artigo 500 da CLT, ele determina o seguinte, ele traz um texto aí referente a essa questão voluntária, né, dessa diferença de jurisdição que a gente possa vir a ter. E aí, cadê ele? O texto que ele apresenta é esse daqui. Peraí. Já foi demais. Aqui, ó. O artigo 500. Ó. O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato. E se não houver, perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Então, o artigo 500 da CLT, ele já mata aquela situação de que, até me perguntaram essa semana, e os sindicatos não existem mais? Não, ninguém está falando que sindicato não existe, tá? A situação do sindicato é que acabaram diminuindo, na verdade, algumas funções que ele exercia, tá? Então, o artigo 500, ele fala do procedimento especial, que é a questão da jurisdição voluntária, tá? Nesse caso, a parte final do artigo 500 da CLT equipara a Justiça do Trabalho, a um órgão administrativo meramente homologador. Então, esse artigo 500, ele dá esse ar de que a Justiça do Trabalho, ela serve apenas para homologar, né? Meramente homologador. Ela serve apenas para homologar. Então, pedi demissão, eu era estável, isso que é importante, tá? Do estável, então, membro da CIPA, gestante, que tenha essa estabilidade, tá?
Quando ele pede demissão, essa homologação tem que ser feita perante Ministério do Trabalho, tem que ser feito perante junto com o sindicato e tem que ser feito na Justiça do Trabalho, tá? Só toma cuidado aqui, ó, que eu tô falando de empregado estável, tá? Então, exemplos de empregado estável, membro da CIPA, gestante, às vezes alguém que tem algum problema de saúde, né? Às vezes alguém que voltou agora de uma gestação. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem são esses membros estáveis, tá? Quando isso acontece, quando essa pessoa que tem estabilidade pede demissão, tá? O que eu preciso? Eu preciso da figura do sindicato, tá? E eu preciso também da figura da Justiça do Trabalho para poder fazer essa homologação, vamos dizer assim. Então, aqui a gente começa a enxergar que a Justiça do Trabalho, ela não é apenas contenciosa, ela também é voluntária, né? A gente também tem a necessidade de chamá-la, às vezes, apenas para homologar. A única intenção que a gente tem é que ela faça essa homologação. O 652 da CLT, ele coloca assim, ó, compete às varas do trabalho. Então, deixa eu pôr aqui, ó, 652. Compete às varas do trabalho. Aí, no inciso, na linha F, que foi modificada pela reforma, tá? Na linha F, a gente tem o seguinte texto, ó. Decidir, só pôr aqui que é CLT, para a gente lembrar. CLT. Compete, então, às varas do trabalho, a linha F. Decidir quanto à homologação do acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Ou seja, aqui a gente enxerga, de novo, a jurisdição voluntária, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí para sair um pouco de que a Justiça do Trabalho ela é apenas contenciosa. A gente tem, sim, figuras de jurisdição voluntária dentro dela. Então, com relação a esse artigo 652, a gente tem que observar o seguinte, que as varas do trabalho passaram a ter para homologar acordo extrajudicial. Então, lembra aquilo que eu quando a gente começou a falar de jurisdição, eu disse isso. Olha, o empregado e o empregador podem entrarem num acordo, tá? Agora, a gente tem enxergado muito a necessidade de assegurar esse empregado, né? Como que a gente assegura esse empregado? Ok, sem problemas nenhum. Você fez um acordo com a sua empresa. Lá dentro da empresa mesmo você fez um acordo. Tá feliz com esse acordo? Tô feliz com o acordo. Então tá bom. Então vamos homologar esse acordo na Justiça do Trabalho, tá? Para que este acordo tenha força de título executivo judicial. Por quê? Porque o acordo homologado, ele tem força de sentença. E aí, se porventura a empresa não cumprir, o que a gente faz? A gente executa, tá? Então, assim, não tem problema... Só um segundinho. Não tem problema nenhum que você faça esse acordo internamente na empresa, tá? Mas para uma segurança para o empregado, a gente sempre recomenda que isso seja homologado perante a Justiça do Trabalho. Quem ia falar? Sou eu. É o José? Sim. Pode falar. Eu lembro muito bem assim, do pessoal que trabalhava comigo. Ocorria muito isso daí quando a pessoa tinha mais de 10 anos, né? Ter uma segurança até mesmo na hora que foi feito o acordo, tudo certinho, e levavam perante a justiça, né, do trabalho, tudo, na hora de homologar. Então, não tem nem essa questão de tempo. Essa questão de tempo aí, ela é mais jurisprudencial, na verdade. A gente leva para homologar para essa segurança mesmo, né? Se a empresa não paga, se a empresa vem a falir, e aí eu preciso ir atrás dos sócios,
né? Então é importante essa força de sentença que esse acordo passa a ter. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Segurança na hora de você... Eu diria até que é segurança até para a própria empresa. Também para a própria empresa. Diga, José. Dois lados, né? Para os dois lados, né? A gente não pode achar que não vai ser, entendeu? É sim para os dois lados. Então, acho que é importante isso. É importante para a empresa a homologação, para que o empregado não venha dizer depois, olha, mas não foi isso que eu acordei. Não, mas está aqui o que você acordou, né? E é importante também para o empregado, caso a empresa não cumpra, né? Então, ele tem uma sentença judicial que obriga a empresa a cumprir. Eu acho que é importante para ambos, na verdade. Tá? Perfeito. Eu sou totalmente contra essa história de acordo dentro da empresa. Pode falar, quem ia falar aí? Não? Tudo bem? Eu posso fazer um comentário também na Justiça do Trabalho, Juliana? Tem muita coisa que você não pode expressar a sua vontade. Por exemplo, o funcionário tem situações que ele como é que se fala? Tem um termo técnico para isso. Ele não pode abrir mão de certas coisas. Mesmo ele abrindo mão, amanhã ele abrindo o processo, ele ganha. É a questão das renúncias, né? Então, por isso que é muito importante, às vezes, a gente constar nesses acordos o que está sendo renunciado e o que está sendo feito desistência, né? É importante constar de ambos. Porque quando você renuncia, você pode cobrar aquilo no futuro. Reinaldo? É isso aí. É um dever do empregado, né? Também tem isso também, né? É um dever que às vezes tem que cumprir, né? Com a obrigação de pagar. Às vezes o pessoal deixa de depositar. O pessoal deixa de depositar o fundo de garantia. Tem coisas assim que é levantar, né? Tem tudo isso daí. E também tem aquele empregado que deixa de usar o EPI, aí ele sofre um acidente, né? Então, eu acho que essas homologações, elas são importantes para assegurar para todo mundo, né? Todo mundo fica assegurado desse cumprimento, tá? Eu acho que isso que é importante. Continuando aqui, o 855 da CLT fala assim, ó, se tiver havido prévio reconhecimento... Peraí, só... Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela junta ou juízo não prejudicará a execução para o pagamento dos salários devidos ao empregado até a data da instauração do mesmo inquérito. Por quê? Quando a gente vai tirar a estabilidade de um empregado, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um inquérito para retirar essa estabilidade. Mas isso não impede o pagamento dos salários devidos, tá? Talvez ele não vai receber lá o que ele tem de direito, por exemplo, de benefícios, de fundo de garantia, vai ser feita uma demissão por justa causa, ok. Mas o saldo salarial dele, isso a gente não vai poder mexer, tá? Então, com relação a esse 855, o que é importante a gente enxergar? Sendo facultada ambas as partes serem apresentadas pelo mesmo advogado. Então, assim, mesmo que seja uma homologação aqui referente ao reconhecimento da perda de estabilidade, tá? Ou que as partes chegaram aí nessa jurisdição voluntária, eles chegaram nesse consenso por bom senso, não tem a necessidade de empresa com um advogado e empregado com um advogado, né? A gente pode ter um advogado só para os dois, e aí isso vem sim
da essência do Código de Processo Civil. O processo civil já traz isso, né? Desde lá de 2015. Olha, em alguns casos de jurisdição voluntária, você não precisa que seja um advogado para cada lado, pode ser um advogado só para todo mundo. E aí a reforma trouxe isso junto com ela. Para fechar esse tópico que a gente está conversando, vamos deixar o seguinte, ó. O procedimento para homologação, de acordo extrajudicial não permite, isso é muito importante, não permite o ius postulandi, tá? E aí aqui ele começa a aparecer, ele vai aparecer quase em toda a aula, tá? Isso tá no artigo 791 da CLT, pois as partes devem estar obrigatoriamente acompanhadas de advogados. Então, toma cuidado com isso daqui, tá? Vamos discutir isso daqui com muita calma, tá? O 855 fala assim, ó, são facultadas as partes serem apresentadas pelo mesmo advogado, tá? Então, fica facultado aí, ó, se você quer o mesmo advogado que a sua empresa ou se você vai querer advogados contrários, tá? Agora, se você for fazer uma homologação de acordo extrajudicial, então vamos deixar aqui grifado, ó, homologação de acordo extrajudicial. O que é essa homologação de acordo extrajudicial? Você foi na empresa, fez um acordo com a empresa e você quer agora homologar isso perante o juiz, tá? Para isso, não pode ser o mesmo advogado. Tem que ser um advogado de cada lado. Então, empregado tem um advogado, empresa tem um advogado. A gente vai redigir essa minuta de acordo, tá? E aí vamos levar essa minuta para que seja feita a homologação extrajudicial, tá? Essa homologação judicial, perdão. Então, no procedimento de homologação de acordo extra, não permite o ius postulandi, tá? Não permite que empregado ou empregadora, reclamante ou reclamada, esteja sem advogado, tá? É necessário, sim, a presença do advogado para assegurar o direito de todo mundo. Então, você e seu empregador, ou você e seu empregado, dentro da empresa fazem um acordo. Não tem problema nenhum, tá? Ah, mas a gente quer homologar isso perante a Justiça do Trabalho. Então, tá bom. Um contrata um advogado, o outro contrata um advogado. A gente vai fazer a análise dessa minuta de acordo, tá? Vamos apresentar pedir essa homologação judicial, tá? Só que todo mundo tem de estar acompanhado de advogado. Não pode não pode, na verdade, um advogado só para todo mundo. Neste ponto aqui, a gente precisa entender o seguinte, que a gente tem um acordo extrajudicial, acordo esse que foi feito ali entre empregado e empregador, tá? Depois disso, ele vem a ser homologado pela Justiça do Trabalho, com base na Justiça do Trabalho, com base no artigo 652, a linha F da CLT, tá? Além disso, a gente precisa observar necessário que ambas as partes estejam acompanhadas de advogados
distintos, então não pode ser um advogado para ambas as partes, tem que ser cada um ter a sua. Então, quem determina isso é o artigo 855 da CLT, tá? Não recomendado pela vulnerabilidade do empregado. Então, assim, o empregado pode até ir lá perante o patrão, que é o que a gente escuta, né? Ah, eu fui lá no meu patrão e fiz um acordo com o meu patrão, tá? Aí eu quero saber o que eu faço agora. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai homologar isso pela Justiça do Trabalho. Então, o seu patrão vai vir com advogado, você vai vir com advogado, e a gente vai pedir, então, para a Justiça do Trabalho apenas homologar esse acordo que foi feito. É essa a intenção, apenas fazer a homologação. Então, aquilo que a gente disse lá atrás, né? A Justiça do Trabalho, ela é apenas contenciosa? Não, né? Ela não é só litígio. A gente tem elementos, tá? Que trazem, sim, uma Justiça do Trabalho na qual ela faz aí as homologações, né? Aonde ela serve para homologar 652 e o 855 trazem aí esses exemplos de situações aonde a gente provoca a Justiça do Trabalho numa jurisdição voluntária, né? Para que seja realizada a homologação da vontade das partes, daquilo que as partes quiseram combinar, quiseram acordar entre si, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Então, Tudo bem, desejo a todos bom almoço de domingo, bom descanso para vocês, boa semana e a gente se encontra semana que vem, tá bom? Beijos a todos. Tá. Tchau, tchau. Ju, muito